Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Traçoscast. Dessa vez, eu vou falar que a pessoa que está aqui pode ser a verdadeira responsável pelo Traçoscast? Pode, né? Eu acho que sim. Porque se não fosse ela, a coragem que eu tenho para fazer isso aqui, acho que não existiria. Hoje a gente vai falar sobre meditação, autoconhecimento, alta performance e por que isso tudo é importante para a vida de qualquer empreendedor. Seja bem-vinda, Rafaela Salgado. Uau, que responsa, hein, gente? Nossa, até arrepiei aqui. Gostei, muito bom. É isso aí. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui, contribuir com esse conteúdo que realmente faz diferença para quem está buscando, né, ser um pontinho aí fora da curva. É isso aí. Rafa, aqui no Traçocast a gente sempre começa com a pessoa contando a história dela. Uhum. Por que ela resolveu empreender, por que ela resolveu seguir esse caminho, de onde que vem isso? E eu queria que você contasse pra galera. Eu já conheço, mas eu queria que você contasse pro pessoal aí, pra se inspirar, e aí a gente vai desembolando o nosso papo. Show. Aí eu olho pra cá? Não precisa olhar pra ninguém, pode olhar pra mim. Beleza, então. Assim, Carol, eu comecei, na verdade, esse caminho do desenvolvimento pessoal quando eu tinha 17 anos de idade. Hoje tem mais de 10 anos que eu estudo sobre isso. Eu, enfim, né, estudei na UFJF aqui, passei em administração na época, e eu comecei a ter muitas crises de ansiedade. Assim que eu fiz o primeiro período de administração, foi muito complicado, porque eu estava numa fase que eu não estava me identificando tanto com o curso, assim. Eu tinha alguns professores que eu não tinha tanta identificação, falava umas coisas que estavam um pouco contraditórias dentro do que eu estava buscando. E eu falei, gente, eu estudei tantos anos para passar numa faculdade federal, né? E na época eu passei até muito bem, que eu me dedicava bastante, assim, sabe? E aí, cheguei lá, falei, uai, não é isso que eu quero. E nisso fui tendo muita crise de ansiedade. Na época eu passei com 17 anos e eu falei, gente, imagina, eu com 17 anos sou desse jeito, imagina daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E isso começou a me preocupar muito. E aí eu comecei a fazer exame em médico, porque eu tinha muito problema de pele por conta de ansiedade. Então era problema de pele, dor no estômago, dor de cabeça, enxaqueca, que não resolvia por nada. E, enfim, aí eu fui fazendo os exames, nunca tinha nada. Depois os médicos sempre falavam assim, Rafa, é emocional. Mas e aí? Beleza, né? O que eu faço com isso? Né? A bomba tá aqui ainda. E na época, eu cheguei a conversar com uma tia minha. Ela falou assim, Rafa, você já ouviu falar de autoconhecimento? Eu falei, não, o que é isso? Ela falou assim, existem várias ferramentas que às vezes você pode começar a estudar, né, a entender como que funciona para ver se realmente isso passa. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Foram técnicas de meditação, de mentalização, exercícios de foco, de atenção plena, de performance que eu fui estudando. E impressionante, Carol, mas assim, mudou a minha vida, porque depois que eu aprendi essas ferramentas, eu nunca mais tive o problema de pele que eu tinha. Nossa, dava muita dermatite, assim, na sola da mão, palma do pé, sabe? E sola do pé. E aí eu fui, assim, né? A minha vida foi mudando. E nisso eu comecei a gostar muito. Na época eram duas mulheres que davam esse processo que eu fiz. E Era teve aqui mesmo? Não, era em BH, Belo Horizonte. E aí teve mais aquela assim, de identificação. Eu falei, gente, como assim? As pessoas trabalham com isso, ganham dinheiro com isso e ainda ajudam as pessoas, sabe? E aquilo me encantou muito, porque eu vi algo que eu poderia fazer e que tinha um propósito. E nisso eu me especializei, né? Aí fui para uma escola internacional no sul do Chile, que era uma escola híbrida, a gente tinha uns treinamentos lá em BH, e fui fazendo. Aí hoje eu tenho, né, várias formações em desenvolvimento pessoal, são mais de 10 anos de estudo, já atendi mais de 2.000 alunos e realmente eu entendi o que funciona na prática e o que não funciona, porque ao longo desse caminho eu errei muita coisa, investi em muita coisa que não dá certo, mas também entendi o principalmente para quem tem uma rotina agitada, às vezes enfim, hoje a maioria do meu público são empresários, empreendedores. E o que funciona na prática? Porque uma coisa é eu virar e falar assim, você tem que fazer isso, beleza, mas e aí na rotina, no dia a dia, no mundo ocidental que a gente tem aqui, como é que funcionam as coisas? E nisso eu fui, né, vendo, validando comigo, com os meus alunos também, a gente teve vários, né, assim, várias pessoas que realmente transformaram muito a vida e eu entendi o que funciona e o que não funciona. E aí começou a minha história. Legal, eu sou uma dessas 2.000 alunas, tá, gente? Aí, ó, que responsa. E uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes e converso muito com as pessoas, assim, às vezes eu vejo a pessoa muito estressada ou
perdida, assim, eu falo, cara, você tá precisando meditar. Eu falo muito isso. E aí, geralmente, a resposta que eu tenho é, eu não consigo. Eu já tentei várias vezes. Ou então, eu sou muito agitada. Eu não consigo, eu não faço. Uma pessoa agitada, ela pode aprender a meditar? Eu sei a resposta, tá, gente? Porque eu sou agitada e eu aprendi. Mas eu quero que você explique pra... Ó, ela não pode aprender a meditar. Ela deve aprender a meditar. O que acontece, Carol? Hoje, a gente vive numa realidade muito diferente do que os nossos pais viveram, né? Do que os nossos avós. E a tecnologia tem contribuindo para que cada vez mais a gente aumente o número de estímulos mentais. E o que é isso? Hoje você passa na rua, você tem propaganda, você tem o seu celular, que o tempo todo é 1 milhão de informação em 1 minuto. Então, a televisão, a rádio. Então, o acesso de informação que a gente tem hoje não é mesmo que antigamente. Não é à toa que casos de depressão e ansiedade são as doenças que mais crescem no Brasil e no mundo. E aí, o que acontece? Aí, se a pessoa vira e fala assim, eu sou muito agitada, eu não consigo meditar. Então, se você é assim, você que mais precisa meditar. Só que qual que é o grande problema? Que as pessoas, elas taxaram a meditação, ou assim, para quem é zen, ou a meditação você não pensar em nada, ou a meditação você tem que ficar parado, e enfim, aquele desconforto, sabe? Só que a meditação, ela é uma técnica como qualquer outra técnica que você vai exercitar Não é pensar em nada, não? Oi? Não é pensar em nada, né? Meditação não é pensar em nada. Não é pensar em nada. A gente tem um cérebro, né? E é um cérebro racional. Ou seja, o tempo todo a gente está criando história. Só que a grande diferença é quando você leva um foco. Então, quando você leva um foco, ou seja, se você está nas práticas de atenção plena. Atenção plena é o quê? Você está no estado de presença. E aí você entra para utilizar o quê? O foco. Então, meu foco está aqui na minha face. Aí você está prestando atenção, às vezes no formigamento que você está tendo, no ar que está batendo. E se vem um pensamento, você vai trabalhar aquele pensamento no sentido, eu sei que você está aqui, obrigada por você estar aqui, mas eu deixo você fluir. Então, aí, quando a gente entra muito nessas coisas, já de não pensar em nada, de ser desconfortável, de não sei o que, a gente já cria e fala, isso não é para mim. A meditação, Carol, vamos colocar, é como se fosse uma atividade física. Se você quer ter, sei lá, você quer ganhar massa muscular, você precisa fazer treino quase todos os dias. E o nosso cérebro, ele também vamos colocar assim, um músculo. E como que a gente treina o nosso cérebro? Através das práticas de meditação, principalmente de atenção plena, de mindfulness, que a gente chama. E nisso, a gente começa a construir essa performance mental com esse exercício. Tem vários neurocientistas, né, que estudam a prática da meditação para desenvolvimento cerebral. Então, depois de 8 semanas meditando 20 minutos com práticas de atenção plena, você aumenta a sua massa cinzenta. Ou seja, você muda a estrutura do seu cérebro com o exercício. E fica mais inteligente. Você melhora a memória, concentração. Gente, olha só, você tem um exercício na sua mão, que você pode começar de uma forma simples, que vai mudar o seu cérebro. Olha isso, que loucura. Surreal, né? É surreal. Eu lembro que logo que eu comecei, acho que uma das coisas que eu acho que eu até falei isso com você, eu falei, gente, parece que meu dia aumentou, aumentaram horas no meu dia. Minhas 24 horas não duram 24 horas mais, duram 26. Porque eu conseguia ganhar tempo para terminar as tarefas que eu tinha, as coisas que eu tinha. Só que é ingrato, é igual exercício, né? Físico. Você fica uma semana sem fazer, a confusão volta. Então, tem que ter disciplina para seguir, para poder ter os benefícios, né? Que eu acho que deve ser a grande dificuldade dos seres humanos. Porque assim, quanto mais você faz, quanto mais consistência você tem, você vai tendo uma desenvoltura melhor. E como a gente vive nessa realidade, que é cada vez mais uma tecnologia nova, algo novo, tudo isso a gente vai introduzindo aquilo, a gente vai consumindo aquele tipo de informação. E nisso a gente vai ficando cada vez mais ansioso. Então, as pessoas têm comportamentos do tipo assim, acordei, pega o celular, olha no Instagram, olha stories. Imagina, você mal levantou da cama e você já viu o que está acontecendo no mundo todo. Então, isso vai acelerando o seu nível de pensamento, vai criando um pensamento mais acelerado, vai aumentando o nível de ansiedade, vai aumentando o nível de estresse. E às vezes a pessoa não entende por que ela tá agitada, ou por que ela não consegue concentrar, ou por que ela tá, enfim, cansada mentalmente. E é por conta de vários comportamentos que a gente vai adquirindo. Então, a nossa mente não é um celular que de 6 em 6 meses tem um modelo novo, sabe? A gente tá aqui, a gente não evolui igual a tecnologia. Então, a meditação é uma ferramenta, principalmente para quem quer sobreviver nesse mundo. Então, hoje, não é mais uma questão de, tipo assim, é legal meditar, ou tipo, uma coisa cool, diferente. Não, gente, meditação todo mundo precisa fazer, porque não tem como você sobreviver no mundo de hoje se você não tem um carregador, igual o seu celular tem um carregador, e a meditação é como se fosse isso. Legal.
Você falou de autoconhecimento aí no início. Tem algumas palavras, né? Alguns termos que eu acho que algumas pessoas banalizaram de tanto que falam. E aí eu acho que muita gente, por ver essa banalização, não dão tanta importância quanto deveriam dar para alguns temas, assim. Me falar de uma forma prática, assim, o que é o autoconhecimento? O que é importante e que resultado você pode ter na prática desenvolvendo o autoconhecimento? Tá. Falando de uma forma bem simples, se você ainda não tem algo na sua vida, é porque você não sabe o que você quer. Então, quantas pessoas elas falam assim, eu quero ser feliz, mas o que é felicidade pra você? Será que felicidade é você ter uma empresa grande? Será que felicidade é você ter um relacionamento saudável? Será que felicidade pra você é você ter mais tempo com seus filhos? E aí, quando a gente começa a entender como que eu funciono, e eu só consigo entender como que eu funciono através do autoconhecimento, eu começo a ter uma coisa, Carol, que poucas pessoas têm, que é clareza mental. E quando você tem clareza mental, você começa a entender quais são suas prioridades, o que realmente você precisa investir o seu tempo, o seu dinheiro, o seu recurso, o que realmente vai fazer a diferença para a história que você quer construir. Porque, gente, quanto mais tempo passa, menos tempo você tem. E é tudo muito passageiro. E a clareza, ela te dá o quê? Ela te dá direcionamento. De habilidades que você precisa desenvolver de acordo com os objetivos que você quer. Então, autoconhecimento nada mais é do que clareza de quem eu sou e daquilo que eu tô buscando pra minha vida. Mas dói, né? Dói. É porque a gente é muito viciado, sabe? A gente tem vários vícios emocionais, a gente tem várias crenças limitantes, que eu e a Carol, a gente fala muito sobre isso nas mentorias, né? E é difícil, Carol, não é fácil. Você tá acostumado de um jeito, sei lá, há 30 e poucos anos. Aí alguém vem e fala assim, tá errado. Entende? Vamos fazer diferente? Sabe? Imagina 30 anos você fazendo de uma forma e do nada você quer mudar. Então, comportamentos são ajustes que a gente faz diariamente. E aí a gente começa a fazer diferente, ter resultado diferente. Só que engrenar isso é um processo que requer muita energia, sabe? Não é fácil. É simples, mas não é fácil. E cada um tem um processo ou existe um caminho que é comum para todo mundo? Assim, a primeira etapa é desenvolver tal coisa. Legal. Olha, como eu trabalho há bastante tempo com isso, a primeira parte que eu gosto de começar, assim, eu sempre entendo, as pessoas me procuram para mentoria individual. Eu tento entender qual que é o objetivo que ela está buscando. É uma parte mais emocional, mais profissional, e a gente vai trabalhar a performance ali. Só que antes de a gente ir para o objetivo externo, eu preciso conhecer ela. E aí a gente começa com as ferramentas de análise de perfil de comportamento. Então, será que essa pessoa é mais dominante? Será que ela é influente? Será que ela tem uma energia mais feminina, mais masculina? Quais são os pensamentos sabotadores? E tudo isso a gente faz através de ferramentas. Ferramentas de análise pessoal, análise de comportamento. Então, antes para eu saber o que ela quer, eu preciso conhecer essa pessoa. E a maioria das pessoas não tem acesso a essas ferramentas, a essas informações, a análise dessas informações também, porque não é só você preencher um formulário. Você preenche o formulário, mas tem toda uma análise ali. E aí eu começo a entender o que realmente a gente precisa ajustar para que ela possa chegar no objetivo que ela está buscando. E aí a gente começa, a trabalhar habilidades, competências, esses bloqueios emocionais e por aí vai. Esse objetivo costuma mudar no meio do caminho ou não? Carol, a maioria das pessoas não tem clareza do que elas querem. Elas chegam assim, Rafa, eu não tô me sentindo realizada. Tem alguma coisa acontecendo que eu acho que é o meu profissional, que eu acho que às vezes é uma transição de carreira, que eu acho que é isso. E quando a gente vai ver, de fato, às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. É a mesma coisa que eu falo assim, Carol, olha, eu não tô satisfeita com o meu trabalho. Aí a pessoa acha que ela tem que mudar o trabalho dela, só que na verdade ela não está satisfeita do quanto que ela ganha. Então, às vezes ela não precisa mudar de trabalho, mas ela precisa fazer ajustes, sei lá, na venda dela, ou aumentar o preço, ou escalar mais o negócio. Então, ou criar uma renda extra. Criar uma renda extra, entendeu? Então, assim, muitas vezes ela acha que é um problema, e aí quando a gente vai estudar a pessoa, a gente começa nas confirmações ali, olha, tá acontecendo isso? Como é que tá essa relação? Como é que tá esse vínculo? O que você acredita a respeito disso? E aí, de fato, por exemplo, na segunda ou terceira sessão, assim, a gente realmente bate o martelo e fala o que precisa acontecer hoje na minha vida para me sentir realizada. E aí a gente vem com esses objetivos muito mais claros do que quando a pessoa só não estava satisfeita com o que estava acontecendo na vida dela. Entendi. E acontece de ser uma insatisfação também, não só, que você deu exemplo aí financeiro, mas às vezes o problema financeiro pode ser uma insatisfação
com um relacionamento, por exemplo. E aí reflete naquilo ali. Pode acontecer ou são temas muito diferentes? Na verdade, não. Porque principalmente se a pessoa é empresário ou empreendedor. Porque o negócio é ela. Independente se você tem um funcionário, independente se você não tem nenhum, ou se você tem, sei lá, 100 funcionários. Normalmente depende muito da pessoa, Carol. E quem é empresário, empreendedor, sabe que quando você tá bem, o seu negócio vai bem. Quando você tá mal, o seu negócio vai mal. E quando a gente começa a entender esses níveis de relação, vamos lá, os valores pessoais, né? O que, que é importante para a pessoa, o que, que realmente faz ela ter uma motivação maior. E tem pessoas que é muito ligada à família, sabe? E aí, vamos supor que a pessoa tá em outro país, ou tá totalmente distante da família. E aí, naquilo, ela não tá conseguindo produzir, sabe? Ela não tá produzindo, ela não tá com energia, ela vai falar assim, poxa, não tô com problema de saúde, não tô com problema no meu trabalho, né? Tô sendo reconhecido, tô ganhando bem, mas por que que eu não tô tendo ânimo e disposição? E aí a gente vai ver que normalmente ela tá ferindo algum valor pessoal, que às vezes tá próximo da família. E isso é individual, gente. Às vezes pra você tá próximo da família pode representar muita coisa. Pra outras pessoas não pode representar, não tem tanta representação assim, e tá tudo bem. Só que aí eu preciso entender quais são os meus valores para que eu possa falar assim, beleza, eu tô indo por esse caminho, mas como é que eu vou compensar do outro jeito? E a gente trabalha nesse sistema. E a pessoa que te procura, obviamente, não vai ter essa resistência, né? Porque ela tá em busca de ajuda. Mas, assim, quando você olha para a população em geral, assim, para as pessoas em geral, você vê que tem muita resistência em encarar um processo desse sério, porque tem muita falácia por aí usando esses termos, por exemplo, valores, propósito, autoconhecimento e tal. É porque eu acho que algumas, assim, a internet fez algumas coisas ficarem banalizadas, só que algumas coisas que são muito sérias. Igual, por exemplo, o exercício da gratidão. Gratidão é uma palavra que todo mundo agora fala. Gratidão, gratidão. Mas quem pratica gratidão de verdade entende o que é aquilo. Você percebe isso também? Dessa resistência das pessoas em relação ao tipo de trabalho que você faz, os resultados que você entrega, por causa dessa banalização desses termos, assim? Entendeu? Sim, entendi. Eu tenho várias formações, né? Inclusive, tenho formação de coaching. Eu fiz uma escola que ela tem certificação internacional. E o que acontece? O coaching, durante muitos anos, ele foi muito banalizado. Só que eu vejo como se fosse qualquer outra profissão. Do mesmo jeito que a gente tem advogados bons, a gente também tem advogados ruins. E os advogados ruins acabam que suja o nome dos bons ali, sabe? E como foi um termo muito jogado na internet, às vezes até ridicularizado, e veio muito pela formação também dos cursinhos de finais de semana, né? Então você vai lá, passa o final de semana, outro dia você pode atender, a pessoa não tem qualificação. Abraça a árvore e fica tudo bem. Só que normalmente esses profissionais, eles não ficam durante muito tempo, porque como é que você vai continuar vendendo, prestando serviço, sendo que você não entrega resultado? E aí é natural, o filtro vai sendo passado, sabe? Eu, particularmente, nunca tive problema com isso. As pessoas que me procuram realmente são pessoas que estão buscando esse crescimento, já entendem a importância. Eu recebo muita indicação, então, pessoas que confiam no meu trabalho e, automaticamente, acaba que tem esse lado que né, assim, vulgarizado, só que tem os bons profissionais. Eu vejo como qualquer outra área, assim, sabe? E o que acontece, Carol? Igual você falou assim, alguns termos são ridicularizados e tudo mais. E realmente, assim, porque você falar de uma coisa, fica igual aquele negócio, né? Eu entrego, eu confio, aceito e agradeço. Fica fácil de ser, né, virar meme, sabe? Fica fácil da gente ridicularizar. Só que colocar isso na prática, entender o porquê, entender de onde que veio, entender o quanto que aquilo pode ser, né, benéfico para sua vida e realmente saber a forma certa de aplicar é outra história. E aí a gente não brinca com isso, né? Porque quando você entende o porquê de como fazer os benefícios que aquilo tem para sua vida, não vira mais brincadeira, vira algo que realmente é sério. Com certeza. Eu brinco com as pessoas, acho que eu já te falei isso também, que quando eu tiver mais velha, eu vou escrever um livro que chama Vim ao Mundo para Pagar a Língua. Porque tudo que eu falo mal, eu faço. Toda pessoa que eu critico, eu viro amiga e por aí vai. Eu tenho quem me conhece de perto sabe. E eu era uma pessoa que questionava muito, falava assim, fácil falar. Mas eu vivenciei cada etapa dessa e entendi a diferença que fez na minha vida.
Eu lembro que antes, pra chegar num lugar, eu não chegava. Às vezes eu deixava de ir em alguma coisa porque eu não conhecia ninguém, não ia nos lugares. E agora eu tô aqui, né? Oi, gente, no YouTube. Né? Mas, Rafa, e uma coisa que todo mundo te procura também pra ter sucesso, né? Todo mundo tá em busca de sucesso, todo mundo. Onde você vai, o povo tá em busca de sucesso. Como é que você define isso? O sucesso, ele é pessoal. Então, atendo hoje, né, igual eu falei pra vocês, vários empresários. Então, tem gente que o sucesso da pessoa, que é conciliar a vida pessoal e vida profissional, é ter mais tempo com a família. A pessoa fala assim, Rafa, eu não entendo, a minha empresa tá bem, eu tô ganhando dinheiro, só que eu não tô feliz, o que tá acontecendo? Aí a gente vai ver a parte de relacionamento. E normalmente essa pessoa, às vezes, nunca se empenhou pra cuidar de uma relação. E uma relação saudável, Carol, dá trabalho igual uma empresa saudável. E são duas pernas que o ser humano tem, o lado profissional, a relação e a pessoa em si, a vida dela. E normalmente as pessoas que são muito focadas no trabalho, elas vão penalizando a parte de relação. Porque elas têm um objetivo profissional, aquele resultado vai viciando. Você vê que, poxa, se eu fizer isso, eu tenho X de resultado. Então, aí você chega naquela meta, aí você quer mais 2x, mais 3x, mais 4x. E quando vê, passou, você tá com 40 anos, às vezes você tá sozinho, numa mansão gigante, e fala assim, gente, mas enfim, trouxe tudo isso pra quê? Eu não tô realizado. E não que isso seja um problema. Só que aí a gente vai entender o que a gente vai trabalhar naquele momento com aquela pessoa. Então, o sucesso, ele é individual, e ele está muito vinculado aos nossos valores pessoais. E quando você entende o que realmente é importante para a sua vida, às vezes a liberdade, às vezes você viajar, ou às vezes você ter luxo, você ter conforto, e você vai nutrindo essas áreas, nutrindo que eu falo de várias formas, nutrindo com o seu tempo, nutrindo com o seu dinheiro, você sente que você está caminhando e que está fazendo sentido, sabe? Não é só tô ganhando de uma forma. Não, eu tô ganhando aqui e eu também tô nutrindo de outras formas. E é muito assim, não tem, né, o sucesso não tem, assim, o que é sucesso? Pra um é uma coisa, pra outra pessoa é outra coisa. Só que ela tem que saber o que é importante pra ela. E é aí que tá o grande problema das pessoas, principalmente na internet. Porque aí você entra lá nas redes sociais, você começa a ver um monte de informação, um monte de conteúdo que às vezes nem é real, e aí você começa a comparação. Mas fulano tem isso. Nossa, mas fulano tá super bem no relacionamento. Mas fulano tá milionário. É porque o perrengue ninguém mostra. Né? Pois é. E aí a gente começa a comparar. Só que no fundo, às vezes, nem era aquilo que você queria, sabe? Sei lá, o cara tá lá numa mansão, não sei o quê, tem uma Porsche. E no fim das contas, sei lá, você queria morar na praia, sabe? Então, isso é muito importante até pra gente não ser contaminado com esse consumo de rede social que a gente tem hoje em dia, que é muito perigoso, inclusive. Vai blindando a gente, né, dessas coisas. De se seduzir por algo que nem você que quer, porque alguém tem ou não tem. É porque aquele alguém quer, aí você acha que você quer também. E aí, daqui a pouco, você tá vivendo a vida daquela pessoa e, de repente, você alcança o resultado e fala, puxa, e a minha? Cadê eu? Né? Quem sou eu? Onde estou? Né? Quem sou eu? Onde estou? E isso é muito comum. E não precisa ter idade. Você pode fazer essa pergunta, às vezes, com 17 anos, igual eu fiz. Você pode fazer com 30, 40. Eu tenho aluna hoje que ela tem 76 anos, sabe? E a gente fala assim, tem idade pra eu começar o autoconhecimento? Não. É um momento que você para na sua vida e fala, poxa, eu quero ajustar algumas coisas. E aí a gente vai trabalhar o seu comportamento, como qualquer outra coisa. Você quer emagrecer? Aí você vai procurar um nutricionista, você vai procurar um médico. Quero desenvolver algumas habilidades e competências. E aí vem todo esse processo de mentoria. Rafa, eu tenho uma curiosidade muito grande. Como é que é a sua rotina, seu dia, assim? Porque eu percebo que você é uma pessoa que estuda muito e que você estuda a fundo cada um dos seus, eu não sei se é clientes, mentorados, alunos, como é que você chama. Mas eu vejo que você estuda cada um a fundo. Não é um papo genérico, não é um papo superficial. Sim. Você vai a fundo na personalidade de cada um. Falo por mim e por outros alunos seus que eu conheço. E já vi que a abordagem é completamente diferente. Como é que é a sua rotina, assim, do seu dia, entre atendimento, estudo? Como é que você para analisar cada um? Como é que é isso? Legal. Você fala só de rotina de aluno, né? Que até rouca.
Então, o que acontece? Hoje eu trabalho muito com as mentorias individuais e realmente eu faço essa análise muito personalizada. Porque a Carol é diferente do Vitor, que é diferente do Diogo, que é diferente de qualquer outra pessoa. Então, assim, a gente tem os encontros, onde é o momento que eu trago alguns temas ali, de acordo com o que eu já estudei de análise, e a gente vai, né, aprofundando ali. Só que cada cliente, Carol, cada aluno que chega para mim, eu tenho todo um processo onde ele preenche vários formulários, né, faz as análises, eles me mandam, assim, as análises que eu peço, e a partir disso eu estudo o aluno mesmo, entendeu? Que aí eu vou entender, né, o comportamento dele, eu vou entender quais são os pensamentos sabotadores, eu vou entender toda essa estrutura para que realmente o que eu vá falar com ele a gente possa crescer naquela construção e que realmente vai bater, entendeu? Então, assim, tudo que eu trago para sessões, tudo mais, já foi estudado antes. Então, por exemplo, eu tiro mais ou menos uns 2 dias na semana só para estudar, né, os alunos que eu tenho. Porque não tem como eu chegar lá e falar assim, vou falar qualquer coisa aqui e vai bater. Não, porque é comportamento. E comportamento a gente tem as ferramentas para analisar. Então, eu tiro mais ou menos isso, assim. Tem os dias que eu separo para atender, só para atendimento, e tem os dias que eu separo só para estudar. E aí eu faço as análises, enfim, né? Tem todo o relatório lá, tipo, o drive, né, que eu tenho de cada aluno. Tem as minhas análises e aí a gente vai ajustando cada mentoria. E você anota? Anota. Eu anoto depois da sessão. Muita coisa na sessão é debatida, né? Uhum. E aí, logo em seguida, eu fecho a chamada, que hoje eu só atendo online. E aí, vou fazer as anotações dos alunos, o que foi acordado, dos pontos que eu achei relevante, e por aí vai. E você está atendendo alunos do Brasil todo? Isso, tem aluno até fora do Brasil. Ah, legal. É. Juiz de Fora tem muita gente? Então, tem porque eu vim daqui. Uhum. Então, tem vários alunos aqui. A maioria dos meus alunos são daqui. Legal. Isso é bom. O Juiz de Fora é busca de autoconhecimento. Aí, ó. É verdade. Rafa, me fala uma coisa. Um livro que te inspira. Aham. Será que você vai adivinhar o livro? Fala, será que... Não vou falar. Vamos anotar aqui, aí vamos ver se vai bater. Então, Carol, assim, tem vários livros, eu gosto muito de estudar, igual você falou. Eu gosto muito de escutar audiobook, podcast, audiobook, às vezes eu tô sem paciência pra ler, eu gosto muito da escuta. E assim, gente, já estudei muito, assim, como eu já tô nesse caminho há 10 anos, todos esses livros que a galera fala, esses tops, assim, né, Segredos da Mente Milionária, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, gente, qual que é aquele, o Mais Perto que o Diabo, e não sei o quê, O Milagre da Manhã. Então, assim, eu já li todos esses livros, Cinco Linguagens do Amor, e esses livros são muito bons, só que quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu comecei por um livro, que foi até dessa escola internacional que eu fiz, chamado Autoliderança. E foi um dos meus professores que escreveu esse livro. E o que acontece, gente? Assim, é um livro muito forte, sabe? Porque ele bate muito, né? Assim, você tá tendo... Ele te chama pra responsabilidade o tempo todo e traz muitas coisas reais do dia a dia. E pra mim ficou muito claro, Carol, o quanto que se a gente não tá tendo algum resultado na vida, seja relacionamento, seja no trabalho, seja financeiro, é porque a gente não tá trazendo essa autorresponsabilidade, sabe? E quando eu comecei a ler esse livro, a estudar esse livro, é um livro que eu tenho de cabeceira. Lá em casa tem 2 livros desse, pra você ter uma ideia. Um eu ganhei de presente. Já dei até um de presente pra Carol. Que é um livro, assim, que o tempo todo você vai passar por uma situação, você vai ler ele, você vai reler ele. E eu comecei tem coisa que a gente esquece, aí eu vou lá, grifo de novo, anoto, estudo. Às vezes eu pego um capítulo ou uma frase, assim, e vou estudando ela, sabe? Até ao longo do meu dia. Eu falo assim, gente, vou pegar essa frase hoje, vou aplicar ela em tudo que eu vou viver. E aí eu vou fazendo aquilo. Só que nisso é um livro que te chama muito pra responsabilidade. E aí você vai ver que o quanto que você tá manhosa, o quanto que você tá sendo vitimista, ou tá com orgulho muito alto. Ou às vezes tá precisando ser mais... sair um pouco do controle de algumas situações. E nisso a gente vai trazendo toda essa evolução, sabe? Então, é bem legal. E outra coisa, cara, eu também faço as minhas mentorias, assim, com mentores pra mim,
sabe? Então, eu estudo, eu tenho os meus mentores também, eu nunca paro, faço muito treinamento, imersão de final de semana, porque o desenvolvimento pessoal, ele é uma evolução constante. Não é assim, eu fiz um curso de final de semana, não vou fazer mais nada. Eu fiz um curso um ano e, não vou fazer mais. Gente, é uma coisa que eu sempre tô investindo, porque eu tenho retorno daquilo também, sabe? Eu não tô falando só do meu lado profissional, não. Eu falo pro meu pessoal também. Com certeza. Então, é uma coisa que eu sempre tô buscando e sempre invisto. Mas eu vejo muito também que, hoje em dia, eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam se conscientizar, é que antigamente a gente vivia os momentos na vida, né? De estudar e depois você ia trabalhar e esquece estudo. Acho que hoje em dia não tem jeito. Você tem que estudar a vida inteira, seja lá o que você faz da vida, né? Se você faz podcast, se você estuda desenvolvimento pessoal, o que é qualquer área, você tem que estudar para sempre, porque o mundo está mudando muito rápido, então a gente tem que acompanhar essas tendências, né? E você estava falando aí de autorresponsabilidade, é muito legal, porque eu recebi aqui há pouco tempo a Carol, do Box Cambalhota, que é são joguinhos feitos para criança, e esses joguinhos ajudam justamente a desenvolver a autorresponsabilidade nas crianças. Então, é um link muito bacana, que é uma coisa que a nossa geração precisa correr atrás agora, mas que as crianças que estão vindo com os pais já tendo esse conhecimento podem já ganhar tempo com isso, né? Eles já aprendendo isso desde pequenininho, isso é muito legal. Só um parênteses. Agora me fala um filme. Filme? Vou até... Uma coisa que você falou, eu vou até complementar. Você falou, assim, sobre criança. Eu percebi, até a gente fazendo a análise de comportamento, de como a sociedade está mudando. Não sei se já ouviu falar essa frase, mas que os 30 são os novos 20. Você já ouviu falar dessa frase? Já. E, assim, existe um processo que, quando a gente vai avaliar a evolução da sociedade, do comportamento humano... Então, antigamente, não tinha tudo fácil, sabe? Tipo assim, sei lá, você quer comer uma coisa, você vai no micro-ondas e esquenta. Você compra uma coisa congelada e faz. Não, você tinha que plantar, você tinha que... Tem todo aquele processo, assim, né? Pra você fazer mesmo. E hoje, Carol, as pessoas, como é tudo muito descartável, tudo muito fácil, e principalmente as crianças dessa geração, né? Você tem filhos também, acaba que a gente tá acostumando com a praticidade das coisas. Tipo assim, eu quero tudo pra ontem, eu quero, tudo pra, sei lá, pra agora. E quando a gente vai perdendo um pouco de entender de processo, a gente cria cada vez mais ansiedade. Eu quero ficar rico, milionário e famoso pra ontem. E a gente esquece que, poxa, para você ter qualquer resultado na sua vida, seja para você ser uma jogadora de tênis, seja para você jogar, enfim, qualquer coisa, qualquer tipo de resultado que você quer ter, você vai precisar respeitar os processos. E a sociedade não está tendo mais isso. Então, as crianças estão perdendo um pouco dessa construção. E é até legal isso que você falou, porque ela traz muito para isso. Essa autorresponsabilidade, ela traz para o processo. Poxa, não é o que eu quero lá, mas o que eu preciso fazer hoje para que daqui a, sei lá, 1 ano, daqui a 6 meses, eu possa ter aquele resultado. E aí a gente trabalha paciência, a gente trabalha resiliência, a gente trabalha persistência, determinação. E por aí vai. E aproveitar o caminho, né? Aproveitar o caminho. Inclusive, quando eu comecei a fazer esses treinamentos de desenvolvimento pessoal, a gente ia pro meio do mato, sabe? Pra pegar um pouco dessa questão da raiz mesmo. Então, até algumas aulas, a gente tinha implantações, outras aulas, a gente ia até muito essa questão do servir, sabe? Poxa, a gente ia pra lá e ficava numa estrutura até muito simples. Depois o pessoal comia, ia, né, revezava, cada um limpava, cada um fazia um pouquinho, sabe? Porque isso vai se perdendo, principalmente dependendo da estrutura que vem né, que você está inserido. Então, isso é muito importante, sabe? Que são coisas que fazem muita diferença para um adulto saudável. Você falou do treinamento, eu lembrei. É verdade que você ficou 10 dias sem falar? Como é que foi isso? Uma vez eu fui... Gente, olha isso que legal. Eu fui aprender uma técnica de meditação, porque eu gosto muito de buscar, Imagina, sabe? Diogo, 10 dias sem falar. 240 horas em silêncio. E aí, o que acontece? Eu fui aprender essa técnica, que é uma das técnicas de atenção plena, chama Vipassana. São 10 dias em silêncio e 0 comunicação. E o que é 0 comunicação? Eram 60 homens e 60 mulheres. De você não poder olhar para as pessoas, porque quando você olha, você comunica. Então, eu fiquei 10 dias em silêncio, olhando para o chão, meditando no tapetinho de yoga. Gente, tapetinho, não tinha almofada, não tinha nada. De 4h30 da manhã até 9 horas da noite. E parava, para fazer refeições básicas,
café da manhã, almoço e um lanchezinho. Era vegano, né? Não tinha carne e tudo mais. E essas pausas eram tipo de 1h30. Você comia assim? Comia assim, olhando. É exatamente isso. E foram loucura. 10 dias dessa forma. Eu passei meu aniversário lá, olha só que loucura. Nossa, muito amor pela profissão. Nossa, pois é. E nisso e é muito engraçado, porque quando você vai aprender essas ferramentas, você começa a ver o quanto que a sua mente é louca. Porque, gente, imagina, foram 10 dias que eu simplesmente parei pra escutar a minha mente. E aí você fala, nossa, eu não acredito que eu tô pensando nisso. Aí você vê a loucura que é a sua estrutura de pensamento, sabe? E se você não tem essas ferramentas, é muito fácil você adoecer, é muito fácil você se auto-sabotar, né? Não ter ousadia, coragem, autoconfiança. Só que aí o que acontece, Carol? Essa ferramenta, inclusive, não é uma coisa que eu indico muito para os meus alunos, porque não é aplicável. Não é toda pessoa que pode falar assim, fica 10 dias em silêncio, aí imagina, você tem filho, dependendo do seu trabalho, você não pode ficar 10. Aí eu falei, gente, não precisa de 10 dias, a gente começa com 5 minutos diários, que até foi a plataforma que eu criei, 5MD, 5 minutos diários para mudar a sua vida, entende? E os 20 minutos diários é melhor do que 10 dias que você faz ali e nunca mais volta, que você fica traumatizado. E é loucura, gente, é bem louco. Imagina, você em casa, aí o marido te chama, Carol, eu posso me comunicar. Mas eu acho que é um baita desafio, e eu acho que, assim, é legal a gente contar isso, 10 dias sem falar, tal, parece que é superficial o papo. Mas é pra mostrar que a jornada, ela não é simples pra ninguém. Não é fácil pra ninguém. Então, pra você atingir o nível de conhecimento, de habilidade que você atingiu, você teve que passar por esse caminho louco e tortuoso. A gente passa por ele, né? Todos nós passamos pelos nossos caminhos loucos e tortuosos de cada um da sua forma, mas ele existe. Não tem jeito de você acordar num dia e falar assim, nossa, tô lá, cheguei. Né? Sempre tem esse caminho, assim. Aí eu acho que a metáfora é legal. Voltando à pergunta, me fala um filme que inspira, ou que você gosta. Pode ser só que você gosta também de ver, sei lá. É só pra tirar um pouquinho da Rafaela. Olha só, não tô vendo televisão, gente. Eu fiquei um ano. Pode ser antigo. Eu fiquei um ano morando numa casa e não tinha televisão lá. Agora até tem, lá onde eu tô agora. Ó, um filme, gente. Deixa eu ver. Nossa, olha só, não tô sabendo nem falar de bate-pronto, assim. Pode ser antigo. Pode ser antigo? Vou falar um filme que eu gostava muito quando eu era criança, Mulan. Eu adorava Mulan. Eu achava o máximo, gente. Ela lá, toda guerreira, né, se desafiando, batendo de frente com a família, que ela tinha aquele propósito. Quando eu era criança, eu era apaixonada pela Mulan. Disney é Disney, né? Disney é Disney. Todo filme que eu assisto com as crianças, eu acho que eu quero ser uma dos personagens. É bem inspirador, né? É muito legal. Porque você, quando é criança, você não percebe, né? Mas é lotado de autoconhecimento e lições importantes para nossa vida, assim. Todos eles. Verdade. Um empreendedor que te inspira. Ou empreendedora. Carol, eu gosto muito, assim, do Flávio Augusto, sabe? Ele, apesar de ter muita coisa que ele tem hoje, é um profissional que eu estudo bastante, ele tem muito pé no chão. E até outro dia eu tava vendo uma entrevista dele, ele virou e falou assim, gente, tem fases na sua vida que você vai dar o all-in, né? Ou é tudo ou nada. Só que dependendo de onde você tá e da forma como você tá vivendo, você não pode dar o all-in. Então, assim, você vê que é uma pessoa que já conquistou muita coisa, mas não é aquele cara viajado, de tipo assim, é hoje, é agora, é não sei o quê. E quando a gente traz para comportamento humano, Carol, uma coisa que a gente começa a entender que realmente cada pessoa ela é estimulada de uma forma. Então tem gente que se dá muito bem jogando a carteira do outro lado do muro e indo buscar. E tem pessoa que não, tem pessoa que precisa de segurança, sabe? Porque jogar aquela carteira do outro lado do mundo pode ser o fim da picada para ela. Isso é uma tecla que eu bato muito aqui, sabe? Que, um podcast de empreendedorismo, tô querendo que as pessoas abram empresas? Não, eu quero mostrar que a atitude empreendedora é importante. Você pode ser empregado, funcionário, ter carteira assinada e ter atitude empreendedora. Você não precisa ser o dono de alguma coisa. Então, é isso aí também. Verdade. Não é incentivar o povo a pular o muro, mas, né, a ter uma atitude positiva dentro do lugar que você trabalha. Sim, e o empreendedorismo não é para qualquer pessoa também. Porque você tem que ter uma capacidade, gente, que a gente romantiza muito, sabe? O empreender, o você
ter liberdade, você o quê. Só que, pô, quem tem empresa e quem já tem o resultado, você sabe que, assim, a pessoa, nossa, eu acho que a última coisa que ela tem é liberdade. E fora os compromissos que ela vai assumindo, assim, de um dia ela ter um caixa, outro dia ela ter que, sei lá, fazer um investimento porque ela não tem outra opção e tem que fazer aquilo, às vezes alguma coisa que estraga. E aí ela vai trazendo muito esse processo de resiliência, sabe? Às vezes a pandemia que chega. Que imagina, você nunca imaginar que do nada ficar um ano parado, né? Assim, vários setores foram muito afetados com isso. Então, gente, não é, assim, minha visão, não é pra todo mundo e você precisa ter algumas habilidades pra você ter resiliência mesmo e ser um empreendedor de sucesso, né? Que é realmente o que? Construir a sua empresa, construir a sua marca e criar uma empresa sustentável. Porque uma coisa é você criar, né, cara? Outra coisa é você manter aquilo durante anos. Que é aí que é o grande segredo também de quem empreende. Com certeza. Agora eu vou te colocar na roubada. Ai, meu Deus. O empreendedor de Juiz de Fora. O empreendedor de Juiz de Fora? É. Gente, deixa eu pensar aqui. Além de você, né? Eu não vai. Empreendedor de Juiz de Fora. Tô morando em São Paulo, minha cabeça já tá lá, mas vamos lá. Não valoriza a terrinha, Rafa. Não, mas tem várias pessoas aqui, gente, sério. Assim, é uma coisa muito, muito engraçada, né, que a gente traz pra essa visão. E eu vejo que tem vários mercados, assim, de inovação. Gente, deixa eu pensar aqui. É porque, gente, tem várias pessoas que eu admiro. Eu tô pensando assim, meu Deus, o que eu vou trazer aqui? Nossa senhora, que situação. Então, Carol, quem que eu vou falar aqui? Coragem. Nossa, Carol. Deixa eu pensar mais um pouco. Gente, deixei Rafaela Salgado sem palavras. Não é qualquer um que faz isso, não. Pois é, Carol. Vamos... Assim, é porque de verdade, assim, tem várias pessoas que eu admiro, tá? Mas eu vou trazer até uma pessoa que é, né, gente, enfim, né, uma pessoa que eu gosto também e que tem uma visão bem diferente, assim, pra de fora. Eu gosto muito do Diogo, da Souza Gomes. Eu vejo que ele construiu um negócio, Carol, assim, uma marca muito forte, sabe? E hoje é uma das empresas, né, que tem, enfim, tem lá, né, o certificado, uma das melhores empresas para trabalhar e tudo mais. E eu vejo o quanto que, enfim, ele é acessível, sabe? Ele inspira várias pessoas. Tem os meninos da Viva também, que eu gosto bastante. Então, assim, eu vejo muitas pessoas que às vezes já chegaram no lugar e mesmo assim elas não perderam a paixão por aquilo. Porque às vezes a pessoa também, ela chega lá e ela, tipo assim, não dá abertura. Eu vejo que essas pessoas, o tempo todo, elas chegaram no lugar e elas estão sempre chamando as pessoas. Os meninos são muito assim também, o Renato, né, que eu tenho muito contato, o Vitor. Então, eles sempre estão trazendo a galera, sabe? Tipo assim, gente, vem, não sei o quê, e tem aquela questão toda. E essa questão de prestar serviço, eu vejo que tem toda uma construção, assim, que você precisa de fazer, de construção de marca, de construção de autoridade. E essa galera, né, o Diogo, os meninos lá, fizeram muito bem. Então, é uma coisa que eu admiro bastante, assim, nele, sabe? Legal, bons nomes. O Diogo, outro dia eu encontrei com ele, brinquei com ele, falei que ele é citado em quase todo o episódio. Que citam ele. Aí, ó, isso é um bom sinal. Um atleta. Eu falei um atleta já entendendo. Por que você vai falar? Um atleta. Então, vou puxar a sardinha pro meu lado. A Luciana, né, que é daqui de Juiz de Fora, inclusive. Hoje ela é a terceira maior bailarina do mundo. E da idade dela é a primeira. Qual a idade dela? Ela tá com... Só pra chocar a galera. 15 anos. 15 anos. E o que acontece? A Luciana é uma aluna, ela faz mentoria comigo. E eu acompanhei ela também antes dela ganhar essa premiação, essa certificação. E, Carol, assim, é um ponto fora da curva, entendeu? Porque, assim, é uma menina que tinha clareza, que a gente falou aqui antes, né? Desde muito nova. Então, desde pequena, ela era apaixonada pelo balé. E nisso ela mudou com 10 anos pro Rio de Janeiro. Foi morar sozinha. Tinha babá, tinha uma estrutura lá pra, né? Os pais revezavam pra cada hora estar uma semana lá com ela.
Só que, tipo assim, poxa, por que que uma menina de 10 anos vai sair da casa dos pais, 10 anos de idade, gente, vai sair da casa dos pais, morar sozinha numa cidade onde ela não conhece ninguém, viver uma coisa completamente diferente, porque ela tinha um sonho muito grande de se tornar bailarina. E quando eu comecei a trabalhar com a Luciana, pra mim ficou muito claro porque que ela já tinha um resultado que ela já tinha uma performance muito boa, ela já tinha várias premiações, só que ela não tinha chegado, hoje ela tá morando em Paris, pra vocês terem uma ideia. E assim, ela tinha mapa dos sonhos dela. Uma vez eu fui na casa dela, virei muito amiga da família, e a Luciana tinha uma foto de uma bailarina lá que ela admirava desde, sei lá, 5 anos de idade. Caramba, que legal. Sabe? E aí você fala, gente, isso é uma técnica que a gente trabalha, que são práticas de visualização, né? Você coloca no mural ali pra você o quê? Ter estímulo mental daquilo que você tá buscando. Porque a nossa mente, ela precisa ser estimulada daquilo que a gente tá querendo construir. Então, a gente faz essas ferramentas para trazer aquilo do tipo assim, poxa, é isso que eu quero. Então, é essa decisão que eu preciso tomar. Porque se você parar para pensar, Carol, tudo na nossa vida gira em torno das decisões que a gente toma. Então, assim, o que você come, com quem que você anda, a forma como você lida com o seu trabalho, as oportunidades que você pega ou que você não pega. Então, tudo é decisão. E se você não tem clareza do que você quer, você toma a decisão errada, sabe? E aí, nisso, ela, enfim, gente, ela treina, assim, muitos anos. E, assim, Carol, todos os dias, sabe? Aquela disciplina, uma disciplina, gente, vocês não têm ideia, com a alimentação. Uma disciplina de compromisso mesmo, sabe? Não posso. É uma pessoa que aprendeu a falar não desde muito, muito cedo, assim. E você vê, ela não precisava fazer aquilo. Poxa, uma menina de 10 anos vai ficar enfiada ali, treinando balé, não sei quantas mil horas por dia, uma alimentação super restrita, poderia, sei lá, tá curtindo com os amigos, Com comendo certeza. porcaria, não sei o que. Gente, mas ela sabia o que ela queria, sabe? E depois foi sorte, né? Depois as pessoas falam que foi sorte, só que muita só. Nossa, nasceu com a estrela na testa. Só que as pessoas não entendem, né? Que olha só, o quanto que essa pessoa... Sacrifício. Né? Sacrifício, gente, muito sacrifício. E, Rafa, pra gente terminar, encerrar nosso papo, que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Conversando. É verdade. Um conselho que você daria pra uma... pra uma pessoa que tá começando, que quer empreender ou que quer entrar pra esse mundo do autoconhecimento, enfim. Um conselho que você daria pra uma pessoa. Uma coisa que eu vejo que mais acaba com as pessoas, assim, quando elas estão querendo fazer algo diferente ou, enfim, inovar de alguma forma, é muito o ambiente, sabe? Gente, assim, muitas vezes você tá acostumado com um determinado ambiente. Às vezes a pessoa não tem muita ambição de querer crescer, ou de inovar, ou de fazer diferente. E aí você acredita que aquilo é a realidade do mundo. Então, você tá no ambiente certo, Carol, você conectar com pessoas que estão buscando o mesmo que você faz muita diferença. Inclusive, foi um dos motivos que eu fui pra São Paulo. E, gente, eu tava até falando com a Carol, tem 10 meses que eu tô lá. E foi uma evolução, assim, que eu falo, gente, por que eu não vim antes, sabe? Porque é um ambiente muito propício para trabalho. E aí você vai e cresce o tempo todo, porque você tá convivendo com pessoas que estão buscando o mesmo que você. Porque às vezes eu me questionava, eu falava assim, gente, mas será que, sei lá, eu tô nova? Será que sou eu que tô buscando isso? E na realidade que eu tava, eu sentia que tinha algumas pessoas, mas que eu me sentia, tipo assim, um pouco fazendo, tipo assim... Peixinho fora d'água. Mas não é nem por, sei lá, por ser diferente, alguma coisa assim, não. Eu falei, gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí, quando você começa a conviver com pessoas mais novas que você, que às vezes tiveram um resultado muito maior, e pessoas da mesma idade que estão falando a mesma língua, você fala assim, gente, isso é real, isso existe, e é uma realidade que eu vivo hoje. Então, o ambiente que você está inserido, ele é fundamental para o seu crescimento. E você escolher os ambientes certos, sabe? Porque, cara, se você tá buscando, tipo, uma coisa para sua vida, às vezes você não vai encontrar num bar, sabe? Você vai encontrar num treinamento, você vai encontrar em pessoas que buscam desenvolvimento pessoal, que são pessoas que já estão nessa construção. E óbvio, né, Carol, investir em autoconhecimento. Porque quando você não se conhece, gente, fica muito difícil ter resultado. Porque você não sabe nem o que você tá errando. E às vezes você vai lá, nossa, já fiz milhares de treinamentos, já tenho MBA, já tenho pós-graduação, já tenho doutorado, e a pessoa não tem resultado. Só que aí a gente para avaliar, é uma pergunta que eu faço muito para as pessoas que me procuram. Qual foi a última vez que você investiu em autoconhecimento? E a resposta que eu mais recebo é, eu nunca investi em autoconhecimento. Eu leio uns livros aí, assisto uns vídeos no YouTube, mas algo personalizado para entender a pessoa e como que ela funciona,
são pouquíssimas pessoas que falam assim, Rafa, eu já fiz. Então, isso faz diferença, não é à toa que hoje os maiores empresários do mundo são pessoas que investem muito em desenvolvimento pessoal, porque dá resultado, gente. Então, é uma coisa que eu deixo aqui pra quem tá buscando esse crescimento. Ótimo. E o sonho do TraçosCast, sonho grande, é transformar Juiz de Fora nesse ambiente bom para os negócios. Uau, e já é real. Rafa, eu quero muito agradecer sua presença aqui. Você sabe o quanto que ela é importante. Te agradecer não só pela presença, mas por ter me encorajado a chegar aqui, a construir isso que a gente está construindo, junto com essa minha dupla dinâmica aqui favorita, que não aparece nas câmeras, mas que eles me ajudam todos os dias. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Boa sorte para você, tudo de bom, enfim. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz, viu? Porque quando eu conversei com a Carol, né? A Carol é uma das minhas alunas, isso aqui não existia, né? E eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu falei assim, Carol, eu vim de São Paulo, eu faço questão de ir lá. Você dá um jeito, você se vira. Porque foi uma coisa que a gente falou tanto, sabe? De, será que é isso, né? Como é que vai ser isso? E quando vê, o negócio já tá acontecendo e a gente tá aqui, viu? Né? E já tem um ano. Então, parabéns por você, Carol, por você ter coragem de viver os seus sonhos. Muito obrigada. Galera, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar pro canal crescer. Valeu!